Ama o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns outros como eu vos amei. Quem não diz Senhor, Senhor, Fazei o bem a quem vos faz o mal. Pai, que todos sejam Um. Parlava della sua vita, Chiara. Non è che ha mai fatto Chiara falava da sua vida, ela nunca deu lições, ela vivia, e foi por isso que eu a segui. Eu compreendi que a palavra de Deus, assim como Chiara me explicou, não era uma palavra, era uma realidade. Até me feriu. Ela envolveu-me totalmente. E quem consegue deixar Chiara? E nasceu o Focolar, uma invenção celestial imaginada pelos cuidados maternos de Maria para formar filhos iguais a ela. O meu primeiro encontro foi com Chiara no verão de 1943. Um sacerdote, no final da confissão, convidou-me para participar de um dia de retiro da Ordem Terceira Franciscana. Ele disse-me: venha participar, pois vai falar uma jovem, que é uma alma toda de Deus. Aquele encontro revolucionou a minha vida. A realidade de Deus Amor que aquela jovem exprimiu, vocês compreenderam que era Chiara, transportou-me literalmente em Deus. Voltei para casa e senti-me como uma rainha, amada por Deus. Os temores, os problemas de antes tinham desaparecido. Eu estava totalmente imersa pelo amor de Deus, mente e coração. Depois, surgiu em mim esta pergunta: mas qual foi o caminho que me deu esta luz? Escrevi logo a Chiara, para marcar o encontro com ela. Fui à obra seráfica, onde Chiara dava aulas. Ela recebeu-me como se naquele momento eu fosse a única pessoa do mundo, como se ela não tivesse mais nada para fazer. Logo que os alunos saíram para o recreio, vocês não imaginam como Chiara os amava. Ela levou-me para uma salinha e quis saber tudo de mim, com um tal interesse verdadeiro que eu nunca tinha experimentado antes. A sua atenção era tão grande que me deu a possibilidade de me abrir completamente e contar-lhe tudo de mim. A certa altura, consegui dizer-lhe: as coisas que me disseste naquele domingo resolveram todos os meus problemas. A minha vida mudou completamente. Não poderias comunicá-las ao mundo inteiro? Porque eu creio que todos estão à espera disto. Todos deveriam saber que Deus é amor. E Chiara respondeu-me: sabes, Natália, o mundo está cheio de sermões.
É preciso que sejamos nós a dizê-lo com a nossa vida que Deus é amor. E eu perguntei logo, mas como é que podemos fazer? E Chiara, procuremos fazer com todas as pessoas que encontrarmos como Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Neste momento, abriu-se diante de mim um horizonte imenso. E eu senti que sim, eu podia viver assim. Eu devia fazer assim. E tinha a certeza absoluta. E perguntei a Chiara, vamos conseguir chegar ao mundo inteiro assim? Ela respondeu-me, sim. Porque, vês, Napoleão, por exemplo, conquistou grande parte do mundo. Mas o que é que ficou? Quem seguiu Jesus continua a amar a humanidade ao longo dos séculos. E para confirmar isto, ela deu-me um exemplo. Se um bocadinho de neve se desprende da montanha e começa a rolar, forma uma avalanche que, ao descer, pode destruir aldeias inteiras. Eu saí daquele encontro com um grande ardor. Eu só podia viver assim. Devia seguir Chiara assim. A partir daquele dia, estava sempre com ela. Como surgiu o primeiro focolar masculino? Desde novembro de 1948, eu morava sozinho num quarto que Chiara em pessoa tinha encontrado para que actuasse o meu chamento a seguir Jesus no caminho do focolar. Aproximava-se o tempo das ordenações sacerdotais, no final de junho. Por esse motivo, a senhora que me hospedava pediu-me para que eu procurasse outra casa, pois o seu filho, já diácono, depois da ordenação sacerdotal, iria passar um período com a família e precisava do quarto. Naquela altura, outros dois jovens de Rovereto, Fons e Carlo, tinham conhecido o ideal e também decidiram entrar para o focolar. Ao lado da casa onde eu morava, encontrei uma construção de alvenaria, feita para colocar lenha e que servia também de galinheiro. Decidi alugá-la. No período pós-guerra, era difícil encontrar casas para alugar, pois os bombardeamentos tinham destruído muitas casas. Terminámos o trabalho de limpeza e pintura no final de junho de 1949. Começámos a nossa vida de focolar. Finalmente éramos três. Podíamos experimentar a alegria de ter sempre entre nós a presença de Jesus no meio. Eu trabalhava como chefe da estação num caminho de ferro local. Fons, embora fosse um artista e pintor, trabalhava como pintor de paredes e Carlo, enquanto procurava emprego, cuidava da casa. Depois de um primeiro período de vida em comum, rico de luz e de entusiasmo, éramos jovens, começámos a conhecer os nossos temperamentos muito diferentes, que por vezes se exprimiam com uma certa veemência e a nossa unidade desaparecia. Tínhamos feito uma escolha bem clara e radical. Não tanto escolher o focolar, mas seguir Jesus no momento em que ele grita o seu abandono. Meu Deus, por que me abandonaste? Era mesmo esta a escolha que nos dava a força
para ultrapassar os momentos mais difíceis e redescobrir sempre a beleza e a luz da presença de Jesus no meio de nós. Lembro-me que, na minúscula e fria cozinha, tínhamos uma mesa redonda verde, que recebemos de providência. Naqueles raros momentos de dificuldade, sentávamos-nos ao redor da mesa e, sem qualquer medo, fazíamos a hora da verdade. 2 contra 1, 2 contra 1. No final, sentíamos-nos tão felizes que parecíamos novos. Realmente, a verdade tornava-nos livres. Livres das nossas misérias, para nos enriquecer com a vida divina. Tenho a impressão de poder afirmar, sem temor, que naquela capoeira reinava Deus, o Deus presente entre nós, que, como pedaços de lenha cruzados, nos deixávamos queimar pela chama do seu amor. Obrigado. Encontrei Chiara em 1948. Fiquei impressionado, transtornado, encantado. Na minha vida nunca tinha encontrado uma criatura igual a ela. Eu sentia que naquela voz, naquela alma, falava Deus, vivia Deus. Era impressionante. Nunca me tinha acontecido isso. Continuei o diálogo com Chiara e sempre que podia eu ia a Trento. Todas as vezes que eu viajava, naquele tempo, como deputado fazia muitas viagens, passava por Trento. Por exemplo, para ir a Frascati, passava por Trento. Para ir a Nápoles, passava por Trento. Fui ao Focolare e aquilo que me impressionou foi ver como viviam a vida. Não conhecia a vida religiosa daquela maneira. Isto é, pessoas que viviam sempre na companhia de Deus, na companhia de Jesus, com Jesus no meio. Chiara via em mim a humanidade, dizia isso sempre. Via em mim a humanidade. Tratava-se então de consagrar a humanidade. Portanto, não se fechar num convento para se tornarem santas, mas santificar todas as pessoas, estando no mundo e introduzindo nas almas o Espírito de Deus. Lembro-me de que naquele tempo, lendo uma revista americana, um dia encontrei esta frase: os leigos são aqueles que estão sentados para ouvir e ajoelhados para rezar. Não devem fazer mais nada. Com a nova técnica inventada por Chiara, que era a técnica do Evangelho, reencontramos a convivência com Deus, Jesus no meio. A virgindade física é um grande dom a Deus, é a maior oferta a Deus. Quem se oferece a Deus virgem, também fisicamente, oferece o máximo a Deus. Mas quem não pode fazer isto, pode atingir a maior santidade com a virgindade espiritual. Assim terminou qualquer ideia de clausura, de isolamento. E assim floresceu no Focolare a maior maravilha aos olhos dos anjos. A missão, também dos leigos, também de pessoas casadas, na comunidade consagrada, que estava no centro do movimento dos Focolares. Eu também posso entrar em Focolare? Perguntei um dia à Chiara. E ela me respondeu: e quem te proíbe? Com a entrada de foco no Focolare, nasce uma comunidade de virgens e casados. Chiara, no verão de 49, fez com foco aquele pacto que foi a porta para uma nova compreensão das verdades da fé. A Trindade, Jesus, Maria, o Universo. E da missão do movimento.